No dia 21 de abril comemora-se o Dia de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. No ano de 1946, tornou-se o mártir da Inconfidência Mineira. Vamos saber a importância e um pouco mais sobre essa história desse herói. O repórter Pablo Magalhães. Desde 1889, Tiradentes é visto como um herói cívico nacional. Este feriado, dia 21 de abril, que é comemorado em todo o país. Quem fala mais com a gente é o professor de História do Instituto Federal do Norte, Minas Campos, Januária, professor Fábio Antunes. Por que dessa comemoração deste feriado? É um motivo de comemorar? Bem, a figura histórica de Tiradentes passou assim a ser considerada a partir do momento em que nós deixamos o regime monárquico para trás e, no caso, foi proclamado a República. Como a República Brasileira ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889 pelos militares, né, que defendiam o republicanismo, então eles foram procurar na história do Brasil alguém que fosse ao mesmo tempo militar e que houvesse levantado a bandeira do republicanismo dentro da nossa história. O Tiradentes ele não só era militar, né? Ele é considerado um militar aí do Regimento Geral de Cavalaria de Minas, os antigos dragões portugueses que aqui estavam. É considerado inclusive patrono das polícias militares, não só de Minas, né? E ele também foi um integrante de um movimento que pleiteava a independência de Minas Gerais durante o período colonial, mais especificamente por volta de 1789, e por isso mesmo, por encaixar nesses dois perfis, tanto sendo militar quanto defendendo o republicanismo contra regimes monárquicos, então os militares que proclamaram em 1889 acabaram alçando o Tiradentes como uma figura histórica a ser exaltada aqui dentro do país. Agora existe uma contestação histórica de tudo isso. Porque o movimento chamado de Inconfidência Mineira, para começar, a palavra inconfidência significa traição à realeza, traição àquele que trai a fidelidade, né, ao rei, em relação ao rei. O movimento, embora se fale muito em liberdade, embora seja um movimento que pleiteava a independência de Minas e posteriormente podia se alastrar para o restante do Brasil durante o período colonial, por mais que se fale em republicanismo, por exemplo, a questão dos escravos é pouco mencionada. O movimento em nenhum momento pleiteava a emancipação dos escravos, até porque muitos integrantes que compunham aí o grupo dos Inconfidentes tinham escravos e usavam o trabalho escravo como forma de enriquecimento. Há registros históricos, inclusive, de que o próprio Joaquim José da Silva Xavier, que é o nome do Tiradentes, né, era possuidor de escravos. Então isso aí não é muito bem mencionado. Além disso também é sabido que muitos dos integrantes do movimento de Inconfidência, eles tinham alguns interesses pessoais no movimento. Então, isso também deve ser considerado. Agora, nessa data, muito se lembra da morte de Tiradentes, como ele morreu, por que ele morreu daquela forma, enforcado. Correto. Uma vez que o movimento ia ser deflagrado, propondo a independência de Minas, né, houve um traidor no meio dos Inconfidentes, que era o Joaquim Silvério dos Reis, um militar e também um grande proprietário rural da região, que queria o perdão de suas dívidas e acabou então delatando o movimento. Então foi iniciada uma devassa, que foi uma perseguição aos integrantes que foram delatados, e o Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro, permaneceu preso no Rio de Janeiro por 3 anos, ali então ele foi julgado junto com os demais integrantes, e digamos que por ser o único que não contestou a sua participação, e também por ser o que tinha menos posses dentro dos integrantes, acabou sendo executado. A execução do Tiradentes ela foi promovida hoje no que é chamado Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, ou ali nas suas adjacências, né? O corpo dele posteriormente foi esquartejado na Santa Casa de Misericórdia do Rio. A sua cabeça foi exposta no que hoje é a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na época chamada Vila Rica. Muitos acreditam que Tiradentes ficou preso onde hoje é o Museu da Inconfidência, mas ele não ficou preso ali, ele ficou preso durante todo o período no Rio de Janeiro, e apenas a sua cabeça e os seus membros foram colocados nas adjacências do chamado Caminho Novo, e a cabeça no centro, onde hoje é a Praça Tiradentes. A cabeça dele foi roubada, né? Isso é uma curiosidade histórica, aí ninguém soube o que virou o paradeiro da cabeça do Tiradentes, né? A sua casa foi salgada, e ele é natural hoje no município de Ritópolis. Ele nasceu na fazenda do Pombal, que hoje faz parte de um pequeno município entre São João del Rei e Tiradentes, que é Ritápolis. Para fechar aqui, Fábio, como devemos associar aquela data, aquela época de Tiradentes, às questões atuais hoje? Até porque o país hoje para lembrar e
ceia, talvez comemorar ou relembrar a história de Tiradentes? Sim, era uma pretensão do movimento defender algumas ideias que vinham da Europa, principalmente aí do iluminismo, ideias tais como liberdade, uma maior participação da população nas decisões políticas, daí a questão do republicanismo frente à monarquia, né? E comparando aos dias de hoje, Tiradentes, para o bem ou para o mal, foi uma pessoa que morreu defendendo esses valores, né? Da república, da maior participação popular nas decisões políticas, na diminuição da opressão monárquica, e nesse momento em que nós percebemos aí as pessoas indo às ruas para exercer a sua cidadania, exercer o seu direito libertário, né, de questionar algumas coisas que vem acontecendo no governo, então a gente remonta a essas figuras que lá atrás, de algum modo, contribuíram para que gradativamente fosse se consolidando essa possibilidade de hoje, a decisão política maior, as decisões maiores que são tomadas no nosso país, serem provenientes da população e não do monarca, que na época era considerado escolhido por Deus. Fábio, muito obrigado pelas informações. Conversei com o professor Fábio Antunes Vieira, professor de História do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos Januária.